fora da caverna, nas ruas, nesse 22 de abril. Alô você, 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil, ou do achamento, como dizem os portugueses, né? Esse conhecimento, essa informação que a gente só tem graças aos livros e os professores de história e de geografia, né? Como esse que vos fala. E aí a gente pensa assim, se não tinha imprensa naquela época, não tinha no século XV quem pudesse registrar, a gente só pode confiar nos professores, né? A gente só pode confiar nos livros de história para saber que 22 de abril, veja você, Pedro Álvares Cabral chegou aqui a Pindorama, né? E aí começou a colonização e toda essa história, que a gente tem vários lados para abordar. Uns falam que é invasão, colonização, domínio, outros falam que é descobrimento. Eu ouvi um português dizer que com o achamento do território brasileiro e a colonização, os portugueses descobriram muito sobre si mesmos, sobre si próprios. É interessante a gente pensar nisso. Pense aí você também. Os povos nativos reclamam, obviamente, do massacre, da escravidão, e aqui estamos nós, frutos de tudo isso. Escolha a sua narrativa, o seu lado. Mas o fato é que sem os livros de história, nós não teremos como saber quem somos. E como é que está hoje isso, né? A visão sobre o conhecimento escolar, conhecimento de história, geografia, etc. Bom, não anda lá muito bem, né? Teve algumas figuras públicas aí a dizer que o problema do Brasil, o Brasil está mal por causa dos professores e das universidades e blá, 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 né? Se você tem algum tipo de orgulho, deveria ter, por exemplo, no tratamento médico no Brasil, em várias áreas. A medicina no Brasil é muito avançada em muitas áreas, oftalmologia, mesmo odontologia, né? Cirurgiões plásticos, cardiovasculares, estão entre os melhores do mundo, pesquisa, né? Graças a pesquisas de universidades e assim por diante. Outra coisa é que um professor acabou sendo demitido porque falou mal do governo. Ora, nós, professores de geografia e de história, falamos mal de todos os governos, porque falamos, por exemplo, de infraestrutura, economia, e o Brasil, não dá para dizer que não, é um país subdesenvolvido nessas áreas. E os vários governos erram muito, sempre erraram e vêm errando, continuam a errar nessas áreas, né? Falar mal de um governo é falar mal do que ele está fazendo, né? E assim por diante. Por que então ninguém dizia que estávamos, por exemplo, doutrinando? Quando falávamos mal do governo Dilma, Lula, Fernando Henrique, Collor, falamos mal de todos, né? Nesses aspectos que nós falamos, onde eles erram, nós apontamos, né? E aí, esse professor foi demitido de um colégio aqui tradicional de São Paulo, porque teria falado mal do governo atual, do presidente, etc, né? Aí o pessoal acha que isso é doutrinação, a justificativa foi essa. Então antes era doutrinação ou não era? Ou é só falar mal da direita, do governo de direita, que nos faz doutrinadores, hein? Será que ser de direita está certo? Está sempre correto? Ou isso é opinião só dos direitistas, hein? Que coisa, né? Vamos pensar. Falando em opinião, liberdade de expressão de opiniões, tivemos um episódio ontem, Páscoa, Ouro Preto, Minas Gerais, né? Há um hábito lá de se decorar as calçadas, as ruas, com imagens, né, religiosas, né, na Páscoa. E o que aconteceu esse ano é que a igreja havia recomendado que não se fizesse imagens que não fossem religiosas. Fizeram várias, né? Falou-se de Brumadinho, de Mariana, e houve uma imagem para Marielle. E aí um guarda municipal desmanchou aquilo aos chutes, né, dizendo isso: liberdade de expressão tem limites. Quer dizer, quando fala de uma personagem que, sei lá por que, ele não gosta, não pode. Agora as outras passou batido. Pense nisso. Vai investigar o que aconteceu. E o pior é que o tiro saiu pela culatra, né? Ele provocou os manifestantes que estavam lembrando Marielle, e ele fez evidenciar ainda mais a figura de Marielle, né? Ele trabalhou a favor daquilo que ele não gosta. Agora a pergunta é: por que incomoda tanto a Marielle e esse guarda, ou sei lá quem, hein? O comando da Guarda Civil apoiou o guarda, disse que ele fez o correto e que ele chutou porque não tinha outro meio de fazer isso. Estranho, né? Então, ele disse: qual é o limite da liberdade de expressão? Eu coloco essa pergunta para vocês. Vamos debater isso. Vamos sair da caverna, né?
eu acho que a gente está meio que entrando cada vez mais em cavernas com esses episódios que eu relatei, você não acha não? É importante a gente olhar para tudo isso. Deixa eu lembrar mais uma coisa sobre o dia de hoje. Hoje é o dia da terra, que o brasileiro passa batido. Questões ecológicas, ambientais, que a gente sempre fala aqui, ficam para depois. Então, questões ecológicas, liberdade de expressão, liberdade de conhecimento. Olha, 22 de abril deixou muita coisa pra gente pensar. Bora sair da caverna?